Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves e nessa playlist você vai assistir a resolução de questões de Química da prova da Unesp do vestibular do meio de ano de 2024. Essa que você está vendo aqui. A gente vai procurar agora as questões de Química. Vou começar agora a questão aqui, a questão 68. Vamos começar a resolução. Para resolver essa questão, eu vou começar com a leitura do enunciado. Analise a tabela que fornece informações sobre dois elementos químicos, X e Y, em seu estado fundamental de energia. O elemento X tem na primeira camada 2, segunda 8, terceira 8 e na última 1. O Y, K2L6. Aqui estão indicados os valores de eletronegatividade e ainda o enunciado. Com base nos dados fornecidos na tabela, a ligação existente e a fórmula mínima do composto formado entre os elementos X e Y são respectivamente. Para começar, essa é uma questão que está cobrando se o aluno sabe quando é que a ligação é iônica, quando é que a ligação é covalente. Vamos começar analisando esses valores. Olha, a diferença de eletronegatividade é grande. Como a diferença de eletronegatividade é grande, nós dizemos que é uma ligação iônica. Então, uma das formas de você definir ligação iônica é dizendo que a ligação iônica é aquela em que os elementos têm grande diferença de eletronegatividade, como acontece aqui. O aluno podia perceber que a ligação é iônica também, porque o elemento X tem um elétron na última camada, e isso é muito possível para um elemento pertencente à família 1A. E o elemento Y tem 6 na última camada, isso é bem comum quando o elemento é da família 6A. Elementos da família 1A, como X, que tem um elétron na última camada, tendem a formar cátions monovalentes, X mais 1. Já o Y, da família 6A, tende a formar íons com carga bivalente negativa, quer dizer, precisam receber 2 elétrons, Y menos 2. Assim sendo, o que eu estou dizendo aqui? Que o X vai perder um elétron e que o Y vai receber 2. Então veja que tem um desequilíbrio claro. Como é que o X perde 1 e o Y ganha 2? Então para isso, na hora de montar a fórmula fica X2Y. Por que isso é necessário? Isso é necessário porque eu preciso de 2X perdendo elétrons, porque cada X perde 1. Então veja, um X perde um elétron, o outro X perde um elétron, o Y feliz ganha um elétron de cada um. Por isso a fórmula do nosso composto é assim. Então vamos lá, escolhendo a alternativa. Trata-se de ligação iônica. E o composto tem fórmula X2Y. X2Y, a alternativa correta, a alternativa C. Essa questão então abordou ligação iônica. Quando ela acontece e quais são os compostos formados. Agora, nós vamos à resolução da questão de número 69. O enunciado nos trouxe a ação explosiva da nitroglicerina de fórmula molecular que está aqui, olha só, ela é C3H5NO3,3, é consequência da reação de sua decomposição, representada pela equação parcialmente balanceada, e ela está toda aqui. Observa que é bem ruim quando eles colocam uma equação com reagente de um lado e produto de outro, só que aqui neste caso não ia caber tudo numa linha só, e a Unesp optou por fazer assim, reagentes aqui, produto aqui embaixo. Aí, o enunciado. Nessa equação, os coeficientes estequiométricos W e Z são respectivamente. Observa que alguns dos números estão fracionados, então a gente tem que estar aberto à possibilidade de estar com o número fracionado. Vamos começar balanceando, e aí aqui eu posso começar pelo carbono. Veja só, nos reagentes tem 3 carbonos. No produto, 3 vezes 1 carbono balanceado. Vou até indicar aqui que o carbono está balanceado. Vou pôr um certinho aqui indicando para mim. O próximo elemento que eu vou balancear vai ser o nitrogênio. Observa que nos reagentes, tem 3 que multiplicam 1. E aí, no produto tem que ter 3. Não tem nitrogênio, não tem nitrogênio, não tem nitrogênio, está só aqui. Então, o W é um número que vezes 2 dê 3. E esse número é 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 vezes 2 dá 3. E aí, o nitrogênio fica balanceado. Então, eu vou manter a alternativa A,
vou cancelar C, vou cancelar D. Eu tô até com vontade de manter só a e a B como alternativa correta, mas a gente não sabe se vai ter que multiplicar para dar um balanceamento mais adequado. Vou deixar assim por enquanto, meu nitrogênio está balanceado. Vou dar uma olhada no hidrogênio e olha, nos reagentes a única fonte de hidrogênio é essa aqui. Tem 5 hidrogênios. Para a gente balancear os hidrogênios, ó, vai estar tudo aqui no Z, ó. Que número que vezes 2 dá 5? Vou colocar aqui 5 sobre 2, hidrogênio balanceado, então tá aqui. Bom, aparentemente, W 3 sobre 2, Z 5 sobre 2. Eu vou confirmar, porque muitas vezes a gente tem que olhar o outro elemento para ver se está tudo certo. E o outro elemento é o oxigênio, olha, 3 vezes 3, 9 oxigênio nos reagentes. Beleza, vamos olhar no produto, ó. A primeira não tem oxigênio, aqui já tem 6. 5 sobre 2 é 2,5. 6 mais 2,5 deu 8,5. Aqui, ó, é 1/4 vezes 2. 1/4 vezes 2 dá meio. Meio é 0,5. 8,5 mais meio deu 9. Nos reagentes era 9, 9. Tá certo, então. Então, de fato, os números do balanceamento são: o W é 3 sobre 2, como era essa opção, e o Z é 5 sobre 2, como indicado na alternativa A. Então, olha que curioso, a questão 69 do vestibular do meio do ano já avisava que balanceamento era importante. Depois, no final do ano, na segunda fase, caiu o balanceamento também. Eu vou fazer com vocês agora a questão número 70. A losartana, C22H23, ClN6O de massa molar 423, a questão deu a massa molar, é um fármaco utilizado para o controle de pressão arterial. A massa do elemento carbono presente numa dose de 50 mg desse fármaco é de aproximadamente. Então, olha só, a questão nos deu a massa molar. Se não tivesse dado, você lembra como faz? Você faz assim, ó, para o carbono, 22 vezes 12. Para o hidrogênio, 23 vezes 1. Para o cloro, 1 vezes 35,5. Para o nitrogênio, 6 vezes 14. E para o oxigênio, 1 vezes 16. Aí você ia somar tudo e chega em 423. Ótimo, a questão te deu, você não precisa gastar esse tempo. Mas olha a percepção que você precisa. Na fórmula toda, na losartana inteira, então eu vou escrever aqui, ó, na inteira, a massa é de 423. Mas para essa massa aqui, qual foi a contribuição do carbono? Tá aqui, ó, 22 vezes 12. E aí você pode fazer a conta ou pode deixar 22 vezes 12. Vou fazer a conta aqui, ó, do 22 vezes 12 para te ajudar. Então, nesses 423 gramas de losartana, o carbono ajudou com 264 gramas. Então, essa massa aqui é só de carbono. Agora, a questão está dizendo, e se do medicamento eu tiver 50 miligramas, vou pôr em gramas aqui, só para combinar a unidade, quanto que vai ser a massa do carbono. Então, agora, moçada, conta, né? Ó, vai ficar 50 vezes 10 a menos 3, que multiplica 264, dividido por 423. Fiz a conta aqui, cheguei em 31,2 vezes 10 a menos 3 gramas, que corresponde a 31 aproximadamente, 31 miligramas, como está indicado na alternativa C. Essa é uma questão de fórmula percentual, ou então estequiometria da fórmula. Então, repara que eu só precisava saber qual a contribuição do carbono nessa massa molar. Eu vou agora resolver com vocês a questão número 71 desta prova da Unesp. O eteno, matéria-prima para a fabricação do polímero conhecido como polietileno, pode ser obtido por desidratação catalítica do etanol, um recurso natural renovável, conforme a equação. Então, você tem aqui, ó, etanol, tá aqui nos reagentes, virando eteno aqui no produto e ainda a água. Essa reação é catalisada por íons H+, cuja função... Então, esse exercício está me perguntando qual é a função de um catalisador.
Então aqui o aluno não precisa se preocupar com essa desidratação intramolecular, como está dizendo. Tenho que responder qual é a função de um catalisador. Você lembra como atua um catalisador? Fiz vários vídeos aqui sobre a ação de catalisadores, vou deixar um link para você procurar. Aqui é um catalisador, não muda a estequiometria, ele não aumenta o rendimento e ele não aumenta a energia de ativação, ó. Olha que perigo! O catalisador, ele diminui a energia de ativação. E ao diminuir a energia de ativação, ele torna a reação mais rápida. Então, ele aumenta a velocidade da reação. Olha que curioso. A alternativa C, que veio antes, fala sobre aumentar a energia de ativação. Não, ó, o catalisador diminui. Não sei se você lembra, vou pôr um gráfico aqui, ó. Imagina que essa é uma reação qualquer. Olha o que o catalisador faz. Ele vai lá e faz um caminho alternativo, sai do mesmo lugar, chega no mesmo lugar, fazendo um atalho. O gabarito aqui é letra D, porque por catalisar a reação, ele aumenta a velocidade da reação, ela fica mais rápida. Gabarito, letra D. A alternativa E disse que ele modifica a entalpia. Não, se modifica a entalpia, não é mais a mesma reação. Então, não é essa a opção. Gabarito aqui, 71, alternativa D. Aqui estão cobrando de vocês como é que atua um catalisador. E os vestibulares adoram perguntar como é que atua um catalisador. Agora vamos à resolução da questão número 72. 3 pregos de ferro iguais foram imersos separadamente em 3 tubos de ensaio contendo diferentes soluções aquosas, todas em 25 graus de concentração de 1 mol por litro, como ilustrado ali. Então vamos lá, ó. Ferro, 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 mesma coisa. A diferença é que aqui tem nitrato de cobre, aqui nitrato de sódio e aqui nitrato de prata. Ok, avançando na resolução, são fornecidos os seguintes potenciais de redução. Então, é tudo potencial de redução. Elétron tudo do lado do reagente. E aí a pergunta, nessas condições, ocorrerá a deposição de metal sobre o prego de ferro apenas em que momento? Então, vamos lá. Eu preciso que você entenda que aqui nessa solução de nitrato de cobre, tem íon cobre aqui. Se o íon cobre for depositar por cima do prego, ele vai sofrer redução. E para o cobre sofrer redução, ele tem que ter maior potencial de redução do que o ferro. Então, vamos começar assim, ó. Vamos começar olhando no ferro, porque é o ferro que vamos comparar sempre. Então, olha o potencial de redução do ferro, é baixo. Para acontecer o que a questão quer, e ela quer que deposita metal sobre o prego, o metal tem que reduzir. E o metal que reduzir tem que ter um potencial de redução maior. Então, vamos por partes. O sódio tem um potencial de redução menor. Na disputa sódio, ferro, eu vou disputar de preto, ó. Disputando sódio e ferro, o ferro sofre redução. Então, sódio não. Se sódio não, o tubo 2 não. Então, vou cancelar tubo 2, vou cancelar tubo 2. Agora, vou trocar a cor da caneta para ficar mais didático. Vou comparar usando o ferro com o cobre. A gente vai olhar o ferro aqui e o cobre aqui. Veja só, o cobre tem maior potencial de redução do que o ferro. Então, o cobre sofreria redução sim. Então, o cobre deposita em cima do ferro. Então, cobre sim. Tubo 1, vamos só confirmar, ó. O tubo 1 que tem ferro vai depositar. Tem que ter tubo 1, vou cancelar essa. Tem que ter tubo 1. Só falta descobrir se vai ter tubo 3. O tubo 3 é a prata. Vamos dar uma olhada na prata, tá aqui. Olha o potencial da prata no comparativo com o ferro. Nossa, a prata tem um potencial de redução super alto. Então, a prata sofre redução em presença de ferro, sim. Se a prata sofre redução, sim, o tubo 3 tem que estar incluído. O gabarito é letra E. Essa é uma questão de análise de potencial de redução. Vou diminuir o tamanho aqui da questão, da apresentação, para ver se cabe a questão inteira aqui para você. Não cabe, mas pelo menos a análise ela aparece para a gente. Só para que você possa dar uma olhada na questão inteira. Aparece, mas aparece muito pequeno.
pequeno agora, provavelmente para você, e deve estar difícil de enxergar. Mas a questão inteira é uma questão muito bonita, uma questão de eletroquímica, uma questão que aborda comparativos de potenciais de redução. Então, o assunto aqui foi potencial de redução e verificar que elemento que sofre deposição metálica. Vamos agora à resolução da questão número 73. Vou à leitura do enunciado. Soluções aquosas alcalinas concentradas de base forte e de sais derivados de base forte e ácido fraco não devem ser armazenadas em recipientes de vidro, pois reagem com a sílica e originam silicatos solúveis, que corroem o vidro e alteram as características da solução. São exemplos de soluções que não podem ser armazenadas em frascos de vidro, e aí você tem aí algumas opções. A gente vai seguir a orientação da questão, olha, soluções alcalinas com base forte e sal derivado de base forte. Elas não, olha o texto, não devem ser armazenadas em recipientes de vidro. Então, quem que você não pode guardar no vidro? Não pode, base forte. Então, vamos lá, vamos reconhecer? Alternativa A, ó quem tá falando, hidróxido de sódio, NaOH. NaOH, gente, é uma base forte. Então, NaOH não pode ser essa alternativa. Carbonato de sódio, olha quem ele é, Na2CO3, forma base forte e ácido fraco. Eu vou ficar com essa alternativa. Não pode guardar em frasco de vidro, porque tem uma base forte ou um sal que deriva de base forte. A alternativa A é o gabarito. Vou olhar as outras. A amônia é uma base fraca, então não pode ser. O cloreto de amônio, gente, cloreto de amônio é um sal de ácido forte, não de base forte. Então esse aqui pode guardar no vidro. Letra C, hidróxido de sódio. Ele podia, NaOH. E o nitrato de sódio, não, porque o nitrato de sódio é um sal que tem base forte e ácido também forte. Então, esse daqui, por ele, não é ele que não pode ser guardado em frasco de vidro. Hidróxido de sódio, observa que a questão falou muito hidróxido de sódio, então o aluno sabe que base da família 1A é uma base forte. E o cloreto de amônio é um sal de ácido forte e não de base forte. Por isso, esse aqui não. Então, ó, aqui a gente cancelou esses dois, em todos eu vou colocar aqui em cancela. A amônia aqui, ó, cancela, a amônia é uma base fraca. E o cloreto de potássio também cancela, porque apesar de o K ser uma base forte, o Cl é um ácido fraco. Nessa questão, então, olha, está sendo cobrado dois temas. Primeiro, base forte. Lembra quem é? Base forte são as bases cujo primeiro elemento são elementos da família 1A e alguns da 2A. Ou sais cuja base de origem era uma base forte. Então aqui o aluno tinha que saber que base que é forte. E aí, só para você lembrar, que base que é forte? Quando o primeiro elemento é da família 1A, aí vale todos, lembra? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ou os da 2A a partir do cálcio. Cálcio, estrôncio, bário e rádio. Esses são os elementos que formam bases fortes. E agora a questão número 74. O Propofol é um agente anestésico utilizado para indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos cirúrgicos. Tá aqui a molécula e quer saber qual é a função orgânica. Fácil demais, né? Estranho. Hidroxila ligada no benzeno. Lembra quem é? Vou deixar um link aqui para você retomar como é que você reconhece as funções. Hidroxila no benzeno, a função é fenol, gabarito letra C, direto. Lembra que a orgânica é questão de ganhar tempo, é o tempo de leitura quando a questão for de reconhecimento de função. O aluno precisa ter todos os grupos funcionais decorados, porque isso faz ganhar tempo para você gastar tempo em exercício de conta. Espero ter ajudado você na resolução dessa questão e espero ter ajudado você na resolução da prova inteira da Unesp do vestibular do meio do ano. Esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais!